Olá pessoal, boa noite, aqui é Ana Paula do Projeto Rico contra a SIDA. Então, hoje eu vou falar sobre o que me motivou a trabalhar com conscientização e orientação sobre HIV, AIDS, hepatites, ISTs e assuntos relacionados. Numa madrugada da década de 90, eu fui acordada pela minha mãe, que me dizia que a minha irmã queria conversar com a gente. Bom, era madrugada, a minha irmã estava doente, com um balde do lado da cama, porque ela estava tendo muitos vômitos, e ninguém encontrava, ninguém sabia por que ela estava passando tão mal. Então eu acordei achando aquilo super estranho e sentei do lado dela, na cama dela, e ela falou: Eu sei o que eu tenho AIDS. E aí eu desabei. Na década de 90, o diagnóstico de HIV e AIDS era como uma sentença de morte imediata. E eu fiquei desesperada, porque na minha cabeça eu tinha perdido minha irmã ali. Meu pai e minha mãe ficaram mudos e ali eu vi que eu não sabia o que fazer. A gente só sabia que para não ter HIV e AIDS, a gente usaria camisinha. E aí eu fui percebendo que existiam crianças com HIV, que existiam grávidas com HIV, que aquela história de colocar o HIV numa caixinha de sexo, de pessoas que transavam com todo mundo, não estava bem de acordo com a realidade. Mas ainda assim, eu não entendia muita coisa, eu não tinha informação. A internet naquela época ainda era muito pobrinha, então tudo estava engatinhando, o tratamento estava engatinhando, a informação estava engatinhando. A gente não sabe, a gente estava meio assim, a gente não participava de nenhum grupo de apoio, a gente não participava de grupos de terapia. Então estava assim um bando de cego no meio do tiroteio. E nos foi indicado ir para uma igreja onde o pastor dizia ter sido curado. E aí ele deu a receita dele para Márcia, que foi abandonar o tratamento e se curar pela fé. E ela seguiu o conselho dele. E então, inicialmente, ela estava super bem, e foi tirando fotos sempre no mesmo lugar a cada mês. E você via que no começo ela estava muito magra, e ela foi engordando e ficando com uma aparência saudável dia após dia. Era assim, escancaradamente visível. E depois de um tempo bom, que ela parou de tomar remédio sem a gente saber, ele falou para ela que não tinha dado essa informação, não tinha dado essa orientação. E no meio ainda, tô contando uma coisa, eu tô contando super fora de ordem, mas é assim. Ele tinha ligado lá em casa e eu atendi essa ligação. E era um telefonema onde ele pedia uns remédios dela, uns frascos de remédio. E eu dei um chilique com ela que ela não tinha que dar o remédio. Mas aí ela insistiu dizendo que estava sobrando. Só que o remédio do tratamento ele vem certinho. E aí eu brigava e ela deu o remédio para ele. Tempos depois, esse moço ficou doente e foi diagnosticado com neurotoxoplasmose. Hoje em dia, cura a neurotoxoplasmose. Eu já soube de casos de pessoas que trataram e se curaram. Mas lá na década de 90, não sei se com agravantes de não estarem se tratando adequadamente, ela também foi diagnosticada com neurotoxoplasmose e ele morreu 3 meses antes dela. Então, quando o diagnóstico dela chegou, ele já tinha morrido. E foi um momento de pegar o diagnóstico dela, assim, de uma olhar para outra e a gente não falar nada, porque parecia que a gente já sabia ali, mas a gente não queria aceitar. E foi
uma dor muito grande quando ela realmente partiu. Foi uma dor muito grande, porque eu me convencia dia a dia de que tinha jeito, só que na nossa cabeça a gente esperava um milagre do céu. A gente não via no tratamento o milagre que a gente tinha nas mãos. E, e conforme eu fui estudando, fui pesquisando o tema, fui vendo as 2 milhões de crianças que tem no mundo que vivem com HIV, a possibilidade da mulher engravidar e ter a criança saudável, simplesmente se tratando, a possibilidade da pessoa ficar indetectável com 6 meses de tratamento. Tudo isso que eu fui vendo depois de já ter perdido a minha irmã, de ter perdido a Márcia, é muito triste de você lembrar das situações de preconceito que a gente sofreu, de pessoas na mesma enfermaria no hospital não tomarem uma água que foi colocada na mesinha do lado dela, de pessoas que ao saber do diagnóstico dela sumiram, amigos que sumiram. Tanta situação, gente. E aí quando ela voltou ao tratamento, o cabelo dela caiu como se ela estivesse fazendo quimioterapia, sabe? Tantas situações. E um ano desde que ela soube do diagnóstico porque ela estava doente, então ela foi fazendo vários exames e nenhum exame dava nada, ela estava bem, enfim, não tinha uma causa para ela estar doente. E aí ela falou assim, então eu tô me tratando, né, então quando eu conhecer uma nova pessoa na minha vida, eu já gostaria também de pedir um teste de HIV, porque então, quando eu conhecer uma nova pessoa na minha vida, esse teste já está feito. Só que, para surpresa dela, o teste veio positivo. E foi um baque, porque o HIV era a doença que dava nos outros, na casa dos outros, distante. Só que, na verdade, não é assim. HIV é uma síndrome, é um vírus, a AIDS é uma síndrome. O HIV é um vírus que ele pega como a hepatite, como a sífilis, como outras infecções virais, e a que nós todos estamos suscetíveis, bastando não tomar as prevenções devidas. E PrEP, PEP, nada disso existia, nada disso existia. E aí eu escrevi um livro que era para falar com as crianças que vivem com HIV ou que têm parentes com HIV, um livro em formato de contos de fadas, que fala sobre a multiplicação da SIDA. E aí eu vou mostrar para vocês oportunamente, que deve ser lançado esse ano, se Deus quiser. E aí do livro eu falei, mas enquanto o livro não lança, o que eu posso fazer? Eu vou fazer uns vídeos então para tirar umas dúvidas de algumas pessoas, para esclarecer alguns pontos, falar sobre alguns equívocos que as pessoas vão repetindo dia a dia e parece que são verdade. E aí, por isso, eu comecei a fazer vídeos e colocar no Facebook. E depois eu comecei a colocar no YouTube. Tanto que eu falo aqui para as pessoas que querem conversar para irem no Facebook, porque lá tem um inbox e dá para ter conversas individuais. Então, essa história que me motivou a começar com esse projeto aqui, esse trabalho para conscientização, e tanto que esse canal ele está classificado como um canal não lucrativo, porque é um projeto que eu coloquei assim como uma missão para fazer, não por ser boazinha, não nada disso, mas por meio que um presente para ela, sabe? Uma coisa assim, porque as pessoas não precisavam passar pelo que ela passou e pelo que outras pessoas passam também. De pessoas que tomam remédio, ficam indetectáveis
e vão dar testemunho dizendo que foram curados e abandonam o tratamento. Às vezes não é por maldade, às vezes não é por malícia, mas é por falta de entendimento. E a falta de entendimento é por falta de orientação, por falta de informação, falta de estudo, enfim. E é isso, e o conhecimento só vai chegar se ele for divulgado, se ele for passado de um para o outro. E esse canal eu espero realmente que tenha ajudado vocês em algum momento. É um lugar para acolhida, um lugar para tirar dúvidas, um lugar para as pessoas chegarem e não para ter julgamento, sabe? Porque o julgamento relacionado ao HIV, ele é fruto única e exclusivamente da falta da ignorância mesmo, falando claramente. E é isso, eu não queria fazer um vídeo enorme, mas e nem sei se está tão claro assim, porque eu fui voltando e lembrando de coisas, mas esse foi o motivo do Recorpo contra a SIDA, e por isso, por causa do livro, o nome do canal é Recorpo contra a SIDA, porque é o nome do livro que a gente vai lançar, espero que ainda esse ano. Mas eu mostro pra vocês antes disso. Um beijo.